Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje nós continuaremos falando sobre a questão sinótica, os evangelhos sinóticos. Hoje a parte 3 nós tentaremos fazer aqui uma representação gráfica dessa solução da questão e da problemática dos evangelhos sinóticos. Eu sou Marcelo Vieira e quero auxiliar você na interpretação da Bíblia, porque apesar de ser o livro mais lido no Brasil e no mundo, é um dos livros menos compreendidos. Se você quiser crescer no conhecimento da Bíblia, nos acompanhe para mais vídeos como esse no canal. Mostramos em outros vídeos como os evangelhos sinóticos são agrupados e por que são agrupados. Os estudiosos agruparam esses três textos porque eles guardam grandes semelhanças entre eles. Mateus, Marcos e Lucas têm muitas semelhanças e, claro, as suas diferenças, mas são as suas semelhanças que levam os estudiosos a agruparem esses três textos e chamarem eles de sinóticos. Diferente do evangelista João, que traz uma outra lógica dentro do evangelho. O evangelho de João, por exemplo, traz uma outra organização. Enquanto os evangelhos sinóticos apresentam uma lógica a partir da preparação do ministério de Jesus, depois o ministério de Jesus na Galileia, o caminho de Jesus para Jerusalém e por fim a paixão, morte e ressurreição, João fica jogando da Galileia para a Judéia o tempo todo, não guarda a mesma cronologia que os evangelhos chamados de sinóticos apresentam. Para compreender um pouco o nosso tema de hoje, que é a tentativa de solução da questão sinótica, precisamos entender que os evangelhos têm ao menos três fases. Grosso modo, nós iremos explicar essas três fases. Primeiro, nós temos a ação de Jesus, tratando aí o Jesus da história, a ação dos apóstolos, que seria o momento da igreja, o momento da tradição, depois que Jesus morreu e ressuscitou, os apóstolos começaram a pregar e construir comunidades, e num terceiro momento, a ação dos evangelistas ou dos redatores, que reuniram as tradições e construíram os seus textos. Essa lógica serve para os quatro evangelistas, mas nós estamos falando dos evangelhos sinóticos, então falaremos sobre Marcos, Mateus e Lucas. E para compreender isso, nós temos uma representação gráfica, que eu passo a apresentar para vocês a partir de agora, aí na tela. De um lado, nós temos um primeiro evangelho que teria sido escrito, que seria o evangelho de Marcos, segundo a maioria dos estudiosos, do qual Mateus e Lucas teriam bebido e se inspirado. Depois temos uma outra fonte chamada fonte Kelly, que nós já explicamos. Inclusive o termo Kelly significa fonte em alemão, mas o nome que se usa é esse, fonte Kelly. Então nós temos, de um lado, o Evangelho de Marcos, que é o criador do gênero literário evangelho, e do outro nós temos a fonte Kelly, a fonte dos ditos de Jesus, como vão dizer alguns estudiosos. Dessas duas fontes, Mateus e Lucas vão construir os seus evangelhos. E é claro, cada um deles também apresenta a sua pesquisa específica. Marcos, por exemplo, tem 660 versículos, Mateus copiou 600 deles, Lucas copiou 330. Então as coisas que existem semelhantes entre Mateus e Marcos e Mateus e Lucas é porque Mateus e Lucas teriam copiado boa parte do Evangelho de Marcos. Então boa parte do Evangelho de Marcos está em Mateus e Lucas. Mas existem algumas partes em Mateus e Lucas que são comuns entre Mateus e Lucas e não vieram do Evangelho de Marcos. De onde vieram então? Daí surgiu a hipótese da fonte Kelly, a fonte dos ditos de Jesus, que são 238 versículos partilhados entre Mateus e Lucas, que vieram supostamente dessa fonte que não se tem notícia, não se encontrou uma fonte assim.
Onde é que nós sabemos sobre essa fonte Kelly? Nós sabemos através daquilo que é paralelo entre Mateus e Lucas. Um exemplo, o Pai Nosso, só existe nos evangelistas Mateus e Lucas, não existe em Marcos e nem tampouco em João. As bem-aventuranças também, é o mesmo caso, existe no Evangelho de Mateus e de Lucas e não existe em Marcos nem tampouco em João. Entre outros textos bíblicos que estão incomuns e que somam em torno de 238 versículos. Então Mateus e Lucas teriam se inspirado em Marcos, mas teriam se inspirado também na fonte Kelly. E aí, é claro, cada um deles vai fazer a sua pesquisa e tem o seu material exclusivo. Mateus tem material exclusivo e Lucas tem material exclusivo. Lucas, inclusive, tem 589 versículos que são exclusivos dele. Então ele tem bastante material exclusivo, mas tem bastante coisa em comum com Mateus e com Marcos, porque Marcos e a fonte Kelly teriam sido sua fonte de inspiração. E da mesma forma Mateus, que teria o Marcos e a fonte Kelly como fontes de inspiração. Então a representação gráfica fica assim, nós temos lá em cima o Jesus da história, quer dizer, o Jesus que andou aqui nesse mundo, que agiu junto com os discípulos, chamou os discípulos, pregou o reino de Deus, pregou o evangelho. Depois, nós temos a ação dos apóstolos. Depois da morte e ressurreição de Jesus, nós temos os apóstolos e os demais cristãos da primeira e segunda geração que foram construindo comunidades. Comunidades na Galileia, comunidades em Jerusalém, comunidades na Ásia, na África e na Europa. Todas essas comunidades foram gerando tradições. Aí entra a terceira etapa, que é a ação dos redatores ou a ação dos evangelistas, que reúne essas tradições existentes lá nas comunidades da Galileia, nas comunidades de Jerusalém, nas comunidades na Ásia, na África e na Europa. Entre aqueles que reuniram tradições da comunidade da Galileia, nós temos Marcos e a fonte Kelly. Entre aqueles que reuniram tradições da comunidade de Jerusalém, nós temos o evangelista Lucas e parte também do evangelista Mateus. Entre aqueles que reuniram tradições da Ásia, da África e da Europa, nós temos outros autores, como o próprio Lucas, que muitas vezes é considerado aquele que fala para um público pagão e que teria utilizado essas fontes mais distantes da Palestina, como essas da África, da Ásia e da Europa. Então, nós encontramos esses cruzamentos nessa terceira fase justamente porque a fonte de Marcos e a fonte de Kelly servem de inspiração para Mateus e Lucas. Daí a grande semelhança que existe entre esses três evangelistas. E por isso que a gente tem muitas vezes a sensação de estar lendo exatamente a mesma coisa. Quando a gente vai ler um evangelista atrás do outro, a gente tem essa sensação, nossa, parece que eu já li esse texto hoje, parece que eu já li esse texto outro dia. Sim, eles compartilham diversas narrativas, diversos textos. E essas semelhanças entre esses textos geram essa sensação que a gente tem. Portanto, nós temos a ação de Jesus, que é o Jesus histórico, a ação dos apóstolos, que é a ação da igreja, e depois a ação dos redatores, que vão pôr por escrito. No outro momento, a gente vai falar sobre a canonização dos evangelhos, que aí entra uma outra ação que volta à ação da igreja, mas agora para selecionar quais textos redigidos vão fazer parte da Bíblia e quais não farão. Mas isso é assunto para um próximo vídeo. Por hoje nós ficamos por aqui, espero que você tenha aproveitado esse momento, espero que você tenha gostado e compreendido aquilo que eu tentei passar para você. Se você gostou, deixe o seu like, faça o seu comentário, se não é inscrito, dá uma força para a gente, se inscreve, compartilhe, para que a gente consiga continuar e chegar mais longe aí nesse trabalho aí de compreensão da Sagrada Escritura. Um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade.